na nossa cidade a gente nunca teve um momento como esse na Câmara, né? E eu queria pedir extensão um pouco desses minutos cedidos, porque a professora Priscila, ela veio de muito longe para nos presentear com essa fala. E é também uma fala que trata de legislação. Então, uma fala muito importante para esta casa. A professora Priscila, ela também é surda, tá bom? Mas ela vai fazer as apresentações dela. Ela dispensa que eu faça. Ela está tentando organizar para ficar bem visível para todo mundo a fala dela, e principalmente para mim, que vou fazer a tradução. Ela está me perguntando se daí dá para vê-la bem. Se não, se você virar para lá, eu vou te chamar, tá bom? Tá bom. Olha bem para mim, Lucília, ok. Ok, cadê os surdos? Os surdos aqui presentes, levantem a mão, por favor. Joia, joia. Olhem para mim, tá bom? Fiquem bem atentos, não se dispersem. Sentados, por favor. Ok, por favor, abra o slide. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos presentes, homens e mulheres. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, na Câmara de Vereadores aqui de Ilhéus. E observo o quanto que ela está cheia. Eu estou bastante feliz com isso. E também vejo o movimento de professores aqui, né? Eles estão batalhando por... É um movimento também legal pelos direitos trabalhistas. E parabéns pela coragem de vocês. Surdos, olhem isso, vocês precisam copiar. Vocês precisam também se tornar maioria, como os professores estão aqui. Obrigado pelo movimento. Eu fico assim, eu acho importante que os professores se movimentem politicamente. Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Me deram um tempo muito curto. Mas eu preciso que vocês entendam que a minha fala, que a minha língua, né, a língua de sinais, ela não pode ter um tempo curto, ok? Senão eu não vou fazer os esclarecimentos necessários. Senão ninguém vai entender nada. Eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu peço a compreensão de vocês. Por favor, observem, né? Porque no futuro, aqui em Ilhéus, a gente vai ter ações positivas em relação à vida dos surdos, tá? Das pessoas surdas. Então, veja bem o que está ali no slide. O que é escola bilíngue? O que é bilinguismo, né? Primeiro vamos conhecer um pouco da história. Vamos pensar na história, né? A história da maioria de nós surdos. A língua de sinais, ela não era reconhecida. Ela era como se as pessoas vissem a gente e proibissem que a gente usasse essa língua, né? E era melhor que os surdos pudessem falar, pudessem usar a oralidade. E houve, então, no processo histórico da educação de surdos, hoje aqui, por exemplo, no mês de setembro, é um mês de luta para a gente, porque a gente passou por grande sofrimento. Tivemos as mãos amarradas, tivemos a língua amarrada, tivemos os ouvidos sendo examinados por médicos constantemente e obrigados sempre a falar, a oralizar. E isso foi motivo de grande sofrimento para nós. Então, o que aconteceu conosco nesse processo histórico? A história, ela parece uma onda, que ela tem altos e baixos, tá? Sobre pessoa com deficiência. Será que surdez é doença? É uma patologia? Então, a gente precisa curar, lançar fora. Então, os surdos, em algumas comunidades muito antigas, eles eram lançados em fossos. E foi diminuindo a quantidade de surdos em algumas cidades, né? E havia muita perda de filhos, de bebês surdos, muita morte. A surdez, então, a vida dos surdos começa a ter um processo de sofrimento maior no Congresso de Milão, né? O Congresso de Milão, que vocês viram ali, aconteceu
em 1888. E Lepé, que é esse ouvinte, né? Ele é conhecido como o pai dos surdos, ele é um francês. Então ele criou uma escola, a primeira escola de surdos na França, que foi a primeira escola do mundo, né? E ficou conhecido então como o pai dos surdos. Lá era a língua de sinais? Não, lá ele observava que os surdos usavam muitos gestos importantes. E ele começou a fazer o desenho desses gestos. Então, com esses desenhos, a língua de sinais começou a existir de fato. Tá? Em 1780, mais ou menos. Ele morre, né? O Abade de Lepé morre. E aí o que acontece? Com o Congresso de Milão, né, o sinal é esse, com o Congresso de Milão, vários países do mundo, 9 países do mundo se reuniram. E desses congressos, educadores muito famosos, né, espalhados pelo mundo, como Bélgica, Alemanha, e eles, a maioria, eram ouvintes, não eram surdos, eram educadores. Vocês conhecem, por exemplo, o criador do telefone, o Graham Bell? Ele foi um educador surdo. E ele era muito famoso no mundo, né? Então, a opinião desses educadores foi importante. E eles proibiam a língua de sinais. E nesse tempo, houve uma grande disputa no Congresso de Milão. Como um congresso que vai tratar da educação do surdo, pensa na tecnologia que é só para pessoas que ouvem. Então, a partir, no mês de setembro, dia 26 de setembro, os surdos aqui do Brasil, a gente vem brigando, né, o movimento surdo vem brigando para que a língua de sinais, sendo legítima, ela não mais aconteça o que aconteceu, como no Congresso de Milão, né? Esse é o meu sonho e é a luta da maioria dos surdos no mundo inteiro, tá? Essa luta, ela tem anos, ela não começou agora. Desde o Congresso de Milão, a gente vem lutando para que a língua de sinais não seja exterminada, porque Lepé, que foi conhecido como o pai dos surdos, ele foi quem estimulou o crescimento da língua de sinais no mundo através das observações científicas que ele fazia. Quando os surdos eram obrigados a só falar, oralizar, então o que acontecia era uma opressão. E aí as metodologias, durante a história, as metodologias são aquelas que estão ali, o oralismo, né, a comunicação total, e a língua de sinais. Essas metodologias, elas se espalharam pelo mundo, principalmente o oralismo, onde os surdos eram obrigados a... O que é oralismo? Os surdos são obrigados a falar. Falar sempre. A língua de sinais, então, ela perde sua força, porque os pais, as famílias, as escolas proíbem a língua de sinais. Está proibida a língua de sinais. Os surdos são obrigados a só oralizar, a fazer o aparelho fonador. Então, esse é um tratamento que só os médicos fazem, através de aparelho, implante coclear, oralização. A língua de sinais, então, ela fica oprimida, As mãos dos surdos, em algumas escolas, eram amarradas. Temos na história a narrativa de dedos que eram cortados também. Então, como que as pessoas surdas se sentiam? Foi um processo de mais de 100 anos de sofrimento. Como é que vocês pensam? Vocês conhecem essa história? Vocês conhecem como é o ser surdo? Né? A maioria de nós não conhecemos isso. Né? A maioria de nós pensa que o surdo é deficiente mental, que o surdo é mudo. Não conhece a identidade e a formação das pessoas surdas. No mundo inteiro é assim, não é só aqui. No mundo inteiro existem surdos, né? Mas existe esse equívoco. Então, a gente tem um problema com as metodologias misturadas, né? O oralismo. E agora a gente tem a língua de sinais no Brasil, por exemplo, através da Lei 10.436, que é a Lei de Libras, que foi aprovada em 2002. E essa lei, ela obriga a língua de sinais a ser reconhecida no Brasil. A gente está vendo aquela imagem ali, né? As escolas, por exemplo, as diversas escolas, elas eram obrigadas a usar essa metodologia aí, oral. Os meninos surdos tinham que usar aparelho, aí puxava a língua, fazer exercícios de língua. Gente, era um sofrimento, era uma obrigação. E isso não mudou rápido, não, o ensino de surdos. E preocupava os pesquisadores. Aqui em Ilhéus, por exemplo, né? Ilhéus é o estado da Bahia, aqui no Brasil. A gente precisa também mudar algumas concepções, e o movimento surdo existe para isso. A gente está vendo ali aquela imagem, o que significa? Ali uma família, e nessa família só tem uma pessoa surda, né? O restante é ouvinte. Eles ficam interagindo, contam piadas, brincam na hora do almoço, conversam. E a criança surda come
Enquanto a família interage, ela não interage, ela fica ali sem saber o que está acontecendo. Aí faz uma pergunta, as pessoas não respondem, porque a família não sabe língua de sinais, não tem comunicação. Então, o que os surdos fazem? Eles vão para a rua, usam drogas, se misturam com outras pessoas, porque eles não têm esse vínculo familiar, vão se prostituir. Então, assim, a família é um momento importante. A família precisa aprender língua de sinais. Como que ela vai aprender língua de sinais se não tem política linguística para isso? É necessário que haja política linguística. Por isso que é importante que essa Câmara pense essa questão, né? O que é uma política linguística, ok?